Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu brainstorm do Café com Oftalmo. Aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar ainda melhor do seu paciente. Nosso tema de hoje foi uma sugestão que veio de vocês. Vocês me pediram para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai conversar sobre o que fazer quando você tem um paciente que está com uma pio normal, controlada, um campo visual estável, mas quando você vai ver o OCT desse paciente piorou. Sempre que um exame piora, seja ele qual for, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se aquilo é uma piora verdadeira ou se você está diante somente de uma variabilidade técnica entre um exame e outro. E isso é uma coisa que com o OCT a gente ainda tem um pouco de dificuldade de ter uma linha ali de separar o que é variabilidade de exame e o que é progressão verdadeira. Em termos de número, de espessura de camada de fibras nervosas, de espessura de camada de células ganglionares, a gente não tem muito bem definido isso, de até que ponto pode ser só uma variabilidade. A gente já tem alguns estudos sobre esse assunto, mas a gente não tem resultados muito conclusivos para guiar a gente. Então, a primeira questão é que você vai ter que ter um pouco de bom senso nessa avaliação, pela falta de dados de estudo em que a gente possa dizer assim, ó, a partir de tanto de diferença entre um exame e outro, não é variabilidade, é progressão. Ou uma variação de X não é significativa, você não deve levar em conta. Por exemplo, vamos supor que você está olhando ali no gráfico de pizza o quadrante superior do seu paciente e entre um exame e outro ele piorou 3 micrômetros de espessura na camada de fibras nervosas. Será que esse valor de 3 no quadrante superior é significativo? E se um outro paciente piorou 10 micrômetros? Será que esses 10 são significativos? Então, isso é uma coisa que a gente não tem muito bem definida. Será que em diferentes quadrantes a gente deve levar em conta diferentes valores? Será que eu devo valorizar mais uma progressão temporal do que uma progressão inferior? A gente não sabe essas coisas, tá, pessoal? Até um tempo atrás tinha uma regrinha chamada regra dos 5 e a gente seguia ela. Ela dizia que em cada quadrante a gente valorizava as variações acima de 5 micrômetros. Mas hoje em dia isso já caiu por terra. A gente já viu que tem variações que são maiores do que 5 que não são significativas e às vezes variações menores do que 5 podem sim ser significativas. Então isso é uma coisa que você vai ter que levar em conta. A gente não sabe qual é o valor de variação de camada de fibras nervosas para considerar uma progressão significativa no OCT. Então, para você tentar escapar um pouco dessa falta de regras em relação à comparação ponto a ponto, né? O que eu digo comparação ponto a ponto é você pegar 2 exames consecutivos e você vê lá, superior caiu de 75 para 73 na média daquele setor, inferior caiu de 80 para 65 na média daquele valor. Como a gente ainda não tem isso muito bem padronizado, uma boa opção é você tentar fugir um pouco dessa análise ponto a ponto e guiar mais por uma análise de tendência do exame a partir dos gráficos de velocidade de progressão. Como que é isso? Quando o paciente repete vários exames no mesmo aparelho, a gente consegue imprimir um gráfico especial, que é um gráfico de análise de progressão. Mas, para isso, o paciente tem que fazer sempre no mesmo aparelho esse exame. Mas, quando a gente pega esse gráfico de análise de progressão, ele vai realçar para a gente essas diferenças ponto a ponto, mas mais do que isso,
ele vai dizer para a gente a tendência de velocidade de progressão desse paciente. Em que ritmo esse paciente está perdendo camada de fibras nervosas? Ele está estável? Ele está tendo uma progressão lenta? Ele está tendo uma progressão acelerada? Então, com esse gráfico de análise de progressão do OCT, a gente consegue ter uma padronização melhor dessa progressão. Porque para esse gráfico, sim, a gente conhece os valores que a gente usa para determinar se aquela progressão é significativa, se ela é lenta e se ela é rápida. Em média, uma pessoa saudável que não tem glaucoma, conforme ela vai envelhecendo, ela tem uma perda no OCT de 0,5 micrômetro por ano. Então, se você pega o gráfico do seu paciente e ele te diz que está perdendo 0,5 micrômetro por ano, ótimo, isso significa que esse paciente está estável, porque as alterações que o exame detectou são só as alterações naturais do nosso envelhecimento. Se o exame te diz que o paciente está piorando e ele está perdendo 1 micrômetro por ano, isso já é mais significativo de se pensar em uma progressão. E se você vê um paciente que está perdendo acima de 2 micrômetros por ano, esse é um paciente que você acende um alerta bem grande, porque esse paciente tem uma velocidade de progressão acelerada. Tá? Então, a dica geral que eu vou dar para vocês é tomar cuidado com a análise ponto a ponto, porque a gente não sabe bem qual é a padronização de progressão. É claro que você vai olhar ali, você vai buscar sinais de piora, mas não se desespere com qualquer mudança, porque pode ser só uma variabilidade entre exame, e procura depositar uma confiança maior nesse gráfico de análise de velocidade de progressão. Mas, infelizmente, a gente só consegue esse gráfico quando o paciente faz o exame toda vez no mesmo aparelho. E falando em fazer toda vez no mesmo aparelho, eu preciso lembrar vocês um ponto muito importante e que é outra coisa que vale para qualquer exame quando a gente fala de glaucoma. Sempre que um exame piora, a primeira coisa é sempre repetir aquele exame, para a gente ver se é realmente uma piora verdadeira, tá? Então, nunca se esqueçam de, achou que piorou? Antes de ficar mirabolando um monte de mudança de tratamento, cirurgia na sua cabeça, repete aquele exame. Às vezes é uma questão técnica, o OCT é um exame que tem muitos artefatos, então se o paciente não dilatou tão bem na hora desse exame, ele pode vir pior. Uma catarata pode interferir na qualidade da imagem do exame e dar uma alteração falsa também. Se o nervo não estava muito bem centralizado na hora que fizeram aquelas fotos, isso também vai simular uma progressão em alguns setores específicos, dependendo de para onde foi essa descentração. Então, o primeiro cuidado de todos é de sempre repetir o exame. Tá? Agora vamos entrar agora numa hipótese de que seja uma progressão verdadeira. Então você viu que piorou, você repetiu o exame e aquela piora foi confirmada, o mesmo setor veio pior, você olhou o gráfico de análise de progressão e ele mostra que o paciente tem uma velocidade de progressão e de perda de camada de fibras acima do normal. Então você está diante de um paciente que tem um campo estável, uma pio que estava dentro do alvo terapêutico, e mesmo assim esse paciente progrediu. Nessa hipótese da progressão ser verdadeira, tem mais alguns outros fatores que a gente vai ter que considerar. Nessa situação, então, a gente pensa em basicamente 3 possibilidades. Uma possibilidade é avaliar diagnósticos diferenciais. Se a pressão está dentro do alvo e esse paciente mesmo assim progride, será que pode ter alguma outra coisa que não glaucoma ali? Então, o glaucoma é uma doença muito comum e às vezes ele vem associado com outras patologias que podem afetar também o nervo. Eu já tive paciente com glaucoma e tumor de hipófise. Já tive paciente com glaucoma e uma sinusite que afetava a órbita. Então, às vezes, você tem 2 doenças que acometem o mesmo
mesmo nervo. Então, pense em diagnóstico diferencial. Mesmo que você tenha certeza que aquele paciente tem glaucoma, nada impede dele ter glaucoma e mais alguma outra patologia do nervo. Então, se está no alvo terapêutico e piorou o exame, pensa que pode ter mais alguma coisa além do glaucoma que justifique aquela piora. Agora, descartando essa hipótese, você já investigou, já examinou e não tem nada, é só o glaucoma mesmo, o glaucoma realmente progrediu. Aí a gente fica com as duas outras possibilidades. Uma delas é que o seu paciente esteja tendo pico de pressão. Então, no seu consultório, ele até está dentro do alvo terapêutico, mas em casa ele tem um pico de madrugada, ou então ele esquece de pingar o colírio, ou então ele tem ângulo fechado e está fazendo muita flutuação de pressão. Então, um paciente que está dentro do alvo e piora, e a piora é pelo glaucoma, pense na possibilidade de esse paciente estar tendo picos de pressão. Como que a gente vai avaliar isso? Vê se esse paciente tem uma forma de glaucoma que seja particularmente propensa a picos. Então, vê se ele tem um glaucoma pigmentar e um glaucoma de ângulo fechado. São as duas clássicas formas de glaucoma em que a gente tem muita flutuação de pressão intraocular. Como que a gente vai ver isso? Biomicroscopia e uma boa gonioscopia. Boa e velha gonioscopia. Eu acho que não passa um vídeo sem eu falar da importância de fazer uma boa gonioscopia. Então, com uma boa gonioscopia, você vai identificar se esse paciente tem algo que indique que ele esteja tendo picos de pressão intraocular. Agora, não são só essas formas de glaucoma que têm picos. Você pode ter um paciente com um glaucoma primário de ângulo aberto, tradicional mesmo, e que ele faça picos de pressão, ele flutue muito. Uma outra opção de exame interessante nesses casos é o teste de sobrecarga hídrica. Quem acompanha aqui já sabe que o TSH é um exame que eu não sou muito fã, mas essa é uma das situações em que ele é um exame muito importante, que é quando o paciente progride, mesmo estando dentro do alvo terapêutico. Então, de repente, ele está sempre com pressão de 12 na sua consulta, mas ele pode ter um pico noturno de essa pressão chegar a 20, por exemplo, tá? Então, às vezes, a questão não é nem reduzir mais a pressão dele, é só tirar aquele pico. E quando a gente pensa em tirar pico, a gente tem algumas opções. A gente pode pensar em opções cirúrgicas, a gente pode pensar em trabeculoplastia laser. Em geral, os tratamentos que envolvem intervenção, os tratamentos com laser e com cirurgia, eles tendem a dar para a gente pressões mais estáveis do que quando a gente trata com colírio. O colírio tende a ter mais picos, até por conta da farmacologia da droga mesmo, tá? Ou então, se você quer manter o colírio, você pode pensar em, se você conseguir identificar o horário daquele pico, você pode pensar em fazer um esquema terapêutico mais voltado para cobrir aquele horário do pico da pressão. Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono que usa CPAP. Você sabe que aquele pico provavelmente está acontecendo naquele horário que ele está com a máscara do CPAP. Então, você pode fazer um esquema terapêutico mais voltado para cobrir aquele horário específico, tá? Então, você pode abordar o pico de diferentes maneiras, isso vai muito caso a caso do que se encaixa melhor para aquele paciente. Entrando agora na nossa terceira possibilidade, que é você ter errado o alvo terapêutico daquele paciente. Por exemplo, vamos supor que você está diante de um paciente que tem um glaucoma em estágio inicial. E aí você estabeleceu para ele um alvo terapêutico entre 16 a 18, que para a maioria dos casos de glaucoma inicial costuma ser suficiente para um bom controle. Mas vamos supor que você não levou em conta que esse paciente tem um histórico familiar importante de cegueira por glaucoma, que esse paciente tem uma paquimetria bastante fina, e aí você deveria ter jogado esse alvo para baixo, mas você não jogou. E aí ele vai progredir, mesmo ele estando dentro daquele alvo terapêutico que você calculou. Então a questão é que o seu alvo foi muito bonzinho, você tem que ser mais rigoroso no alvo do seu paciente. Então, se esse paciente piorou com aquela pressão, não
interessa que estava dentro do alvo, reduz o alvo. Então é aquela velha história de bater a meta e aumentar a meta, sabe? Se piorou mesmo no alvo, reduz o alvo. E nesse caso eu dei um exemplo de uma pessoa que calculou mal o alvo, que não levou em conta os fatores de risco para cegueira na hora de calcular o alvo terapêutico. Mas mesmo que você faça tudo certinho, mesmo que você leve em conta os 7 fatores de risco mais importantes para a cegueira. Então vamos lá relembrar todos os fatores de risco para a cegueira por glaucoma, os principais, na verdade, que eu chamo de regra dos 7. Diagnóstico em estágio avançado, paquimetria fina. Se esse paciente tem uma forma particularmente agressiva de glaucoma, como um glaucoma de ângulo fechado, por exemplo, histórico familiar de cegueira pelo glaucoma, etnia, se esse paciente é negro, doença cardiovascular e comorbidades oftalmológicas, pacientes olho único, paciente com doença retiniana. Então, eu chamo isso de regra dos 7, que são os 7 grandes fatores de risco para cegueira por glaucoma, e você tem que levar eles em conta na hora de calcular o seu alvo terapêutico. Vamos supor que você calculou certinho, então, você levou em conta o estágio de doença, botou na conta todos esses fatores, estabeleceu o alvo, mas mesmo assim o paciente progrediu. Não importa que seu alvo esteja bem calculado, joga ele mais para baixo. Então, se você vinha com o seu alvo calculado em 14, 15, independente de ter sido um cálculo certo ou errado, se o paciente progrediu, desce esse alvo, bota esse alvo para em torno de 12. Então, continuou progredindo, baixa mais. Vamos operar esse paciente para botar esse alvo abaixo de 10. Eu vejo, às vezes, alguns oftalmologistas que veem o paciente e falam assim: mas não tem o que fazer, a pressão já está 12, como é que vai baixar mais? Baixa mais sim. A gente consegue com a TREC, às vezes, manter alvos abaixo de 10. E mesmo que o paciente não mude aquela pressão, lembra que eu falei dos picos? O paciente que trata cirurgicamente, ele tem menos picos. Então, às vezes, não é questão de baixar o 12, é operar para a gente manter aquele 12 o dia inteiro, independente do paciente esquecer de pingar medicação, do paciente fazer uma atividade física e ter um pico de pressão, tá? Então, se progrediu, avalia diagnóstico diferencial. Não tem. Progrediu pelo glaucoma mesmo. Avalia se tem pico ou se você precisa rever o seu alvo terapêutico como um todo, tá? Não fiquem esperando piorar o campo visual, porque a dúvida aqui desse debate era justamente pressão boa e campo estável e só o OCT piorou. O campo visual demora em torno de 2 anos a mais do que o campo visual para detectar a piora. Então, quando um paciente progride no OCT, você vai ver o reflexo dessa progressão no campo visual alguns anos depois. Então, você vai ter algumas repetições de exame ali até você detectar aquilo. Então para que a gente faz campo visual? Por que não acompanha só pelo OCT? Porque o paciente não leu o livro, né? Ele nem sempre sabe que demora 2 anos no campo visual. Tem paciente que é exceção e que progride primeiro no campo do que no OCT. Tem alguns que têm progressão mais acelerada e você vê piora nos 2 exames ao mesmo tempo. Mas o mais comum é piorar primeiro o OCT e você ainda demorar lá 2, 3, 4 repetições de campo para detectar aquela piora também no exame de campo visual. Então, não fiquem esperando o campo visual piorar para mudar o tratamento do paciente. Se você viu uma progressão consistente no OCT, repetiu o exame, confirmou, excluiu o diagnóstico diferencial é de glaucoma, já toma a sua conduta antes de esperar outras pioras no próprio OCT ou em outros exames. Mas também cuidado para não se desesperar. Lembra, a primeira coisa que eu falei é que a gente não tem muito bem determinado o que é uma progressão significativa no OCT. Então, por outro lado, cuidado para não se desesperar com qualquer sinal de piora. Então, procura ter esses cuidados que eu falei, de confirmar, de observar a velocidade de progressão desse paciente antes de mudar a sua conduta.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, porque toda semana eu trago um vídeo que vai te ajudar a atualizar e aprimorar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar ainda melhor dos seus pacientes. E se você sente que está na hora de dar um passo além e aprofundar um pouco mais esses conteúdos, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e você vai encontrar o link de inscrição aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu espero te ver lá. Até semana que vem.